Jonatas foi o príncipe de Israel, filho do rei Saul. A história de Jonatas na Bíblia ficou conhecida principalmente por conta de sua amizade com Davi. O texto bíblico registra que Jonatas era muito leal a Davi, apesar de Davi ser perseguido por Saul, o pai de Jonatas. O nome Jonatas significa Javé tem dado. Inclusive, esse nome é bastante comum entre os personagens bíblicos do Antigo Testamento, ocorrendo pelo menos 15 vezes. Jonatas era o príncipe herdeiro do trono de Israel, já que era o filho que naturalmente deveria substituir Saul. Ao que parece, sua mãe se chamava Ainoã e seus irmãos eram Abinadab, Malquissuá, Isbosete, Merabe e Mical. Essa última foi esposa de Davi. Além destes, Jonatas também teve pelo menos outros 2 irmãos, Armone e Mefibosete, filhos de uma concubina de seu pai. Jonatas teve um filho, também chamado Mefibosete, que tinha apenas 5 anos quando ele morreu. Mefibosete era aleijado e foi criado na cidade de Lodebar, até que Davi honrou o pacto feito com Jonatas e lhe atribuiu a herança de Saul, bem como um lugar na corte de Israel. Jonatas foi um grande guerreiro. Após a decisiva vitória de Saul sobre os amonitas, o exército de Israel foi separado em 2 divisões, ficando uma delas sobre a liderança de Jonatas. Nesse contexto, ele aparece na narrativa bíblica sendo citado como vitorioso em Gebá, um posto avançado dos israelitas, após ter matado o líder filisteu local. O registro bíblico do primeiro livro de Samuel, especialmente no capítulo 14, deixa bem claro a tamanha coragem e habilidade de Jonatas na guerra, quando acompanhado apenas de seu escudeiro, ele foi capaz de derrotar uma guarnição inteira de filisteus. E mais tarde, Jonatas quase foi morto por seu próprio pai, depois de quebrar, sem saber, um voto de jejum que Saul havia imposto ao povo. Porém, os israelitas não permitiram que Jonatas sofresse algum dano nas mãos de Saul. E isso também foi uma prova de que o grande perturbador de Israel era Saul, e não Jonatas. Por fim, as qualidades de Jonatas como guerreiro também foram lembradas na lamentação de Davi por sua morte. E a história de Jonatas relatada nos textos bíblicos deixa claro que ele foi uma pessoa com caráter exemplar. Ele possuía uma personalidade firme que era refletida em suas decisões sensatas e ações corajosas. Seu comportamento inspirava os soldados de Israel, de modo que ele também era um grande orientador nas técnicas de guerra. Sua capacidade analítica na tomada de decisões estratégicas, pautada em sua conduta íntegra, muitas vezes conflitava com a insensatez e destemperança de seu pai. E por vezes, Jonatas tentou mediar uma aproximação entre Saul e Davi, e mesmo em meio àquele ambiente tenso, Jonatas foi fiel a Davi e, ao mesmo tempo, honrou seu pai, acompanhando-o até mesmo na hora de sua morte. E parte importante da história de Jonatas foi sua amizade com Davi. Jonatas e Davi tinham uma amizade forte e verdadeira, de modo que Jonatas o amava como a si mesmo. A Bíblia diz que eles fizeram um pacto fraternal após Davi ter derrotado o gigante Golias, e Jonatas lhe deu como presente sua própria capa de príncipe e sua armadura, conforme nós lemos no primeiro livro de Samuel, no capítulo 18. E quando o conflito entre Davi e Saul atingiu proporções mais graves, Jonatas agiu como um pacificador, mesmo com seu próprio pai lhe pressionando a trair seu melhor amigo. E foi Jonatas que avisou Davi que a ira de Saul contra ele não seria aplacada. Mas é notável o fato de Jonatas ter reconhecido que Davi era o homem escolhido por Deus para reinar em Israel. E ainda que Davi não tivesse sido empossado, e mesmo Jonatas sendo o herdeiro natural do trono na posição de príncipe primogênito, ele demonstrou fidelidade a Davi, revelando que a amizade entre ambos era desinteressada. Sobre isso, o texto bíblico diz: Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi no bosque, e confortou a sua mão em Deus. E disse-lhe: Não temas,
que não te achará a mão de Saul, meu pai. Porém, tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou no bosque, e Jonatas voltou para sua casa. Então, após Jonatas ter fortalecido Davi em sua confiança no Senhor, ambos renovaram a aliança que tinham feito. Os dois amigos prometeram proteger a descendência um do outro e acertaram que quando Davi subisse ao trono de Israel, Jonatas seria o seu auxiliar. Mas Jonatas não sobreviveu para poder tornar-se o auxiliar de Davi em Israel. Na verdade, ele morreu ao lado de seu pai e de seus irmãos, na trágica derrota dos israelitas contra os filisteus, registrada no capítulo 31 do primeiro livro de Samuel. Nesse ponto, o texto bíblico relata: os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus, e caíram mortos na montanha de Gilboa. E os filisteus perseguiram a Saul e a seus filhos, e mataram a Jonatas, e a Abinadab, e a Malquissuá, filhos de Saul. E depois da morte do rei Saul e de seus filhos, seus corpos foram expostos pelos filisteus no muro de Bet-seã, até que foram tomados pelos moradores de Jabes de Leade, que os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes. E quando soube das mortes de Jonatas e Saul, Davi lamentou profundamente, conforme nós podemos ler no primeiro capítulo do segundo livro de Samuel no Antigo Testamento. No entanto, mais tarde, a Bíblia diz que Davi honrou a promessa feita ao seu amigo e recebeu com honras o filho de Jonatas, Mefibosete.